Boa noite, garotas, boa noite, garotos. Ao vivo, programa livre. Programa livre hoje vai falar a respeito de porte de armas. Você acha que a população deve se armar ou não? Para isso nós convidamos algumas pessoas que eu já vou apresentar, mas primeiro eu vou apresentar os garotos que vieram de perto de longe fazer o programa livre de hoje. Pessoal que veio do Colégio Meninópolis, pessoal que veio do Rainha da Paz, do Cruzeiro do Sul, da Faculdade Casper Líbero, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Pessoas que vão fazer o programa livre hoje a respeito da questão do porte de armas. Apresento para vocês as pessoas que vão participar conosco. Reinaldo Panella Júnior, que é presidente do movimento SOS pela Vida, apresentou um projeto para acabar com o uso indevido de armas de fogo. Boa noite, obrigado. Boa noite. Enio Mainardi, grande publicitário, brasileiro, criador, vem falar conosco também. Dr. José Leonardo Pedroso, delegado de polícia, classe especial da Divisão de Produtos Controlados do Departamento Estadual da Polícia Científica. Boa noite, obrigado. Primeiro nós vamos pro teste garoto com garoto pastilha que fala a nossa... Língua. Língua. Como é teu nome? Camila. Camila, mostra a pastilha e a camiseta. Tanto faz. Já ganhou a camiseta para participar e as pastilhas se você acertar o teste, que é o seguinte. De uma série que passa aqui, tá, é o seguinte. Emergência 911. Pais trabalhando e filhos pequenos sozinhos em casa. Um deles brincando com a arma do pai, acerta um tiro no outro. Um acidente que acaba em tragédia. Vamos ver o trechinho. Aqui. Ei, larga isso! O que aconteceu? Ele puxou o gatilho e a arma disparou. Cadê a bala? Não sei. Nós ficamos procurando um buraco na parede que a bala tinha feito, mas não encontramos. Ai, meu Deus! Desirê! Camila, o 911 é o número que nos Estados Unidos atende aos pedidos de emergência. E no Brasil, qual é o número que atende às emergências? 190. De novo? 190. Muito bem, parabéns. Tá bom, pessoas saberem. Bem, é o seguinte, vamos então saber das pessoas que estão aqui. Primeiro, antes da gente falar com as pessoas, vamos fazer uma consulta popular não científica. Quantas pessoas aqui acham que as pessoas devem ter armas ou em casa ou pessoalmente, levantem as mãos. Aí, deu pra ver? É isso, mostra. Quantas pessoas aqui acham que não? Que as pessoas não devem andar armadas nenhuma? Que a maioria das pessoas. Agora vamos para os argumentos das pessoas aqui. Reinaldo, bem rapidamente, para o início só de conversa, para depois a gente se aprofundar. Qual é o seu posicionamento? Meu posicionamento é que a arma de fogo deve ter a posse, quem tem capacidade para usá-la, saiba usá-la e tenha condição. E não uma pessoa despreparada que não tenha a cabeça no lugar, entre uma loja e compre uma arma. Isso é um absurdo. Ok, mas eu acho que essa é uma posição razoável, mas de qualquer maneira, se hoje você tivesse que optar em relação ao que existe aí, no sentido das leis que propiciam as pessoas usarem ou andarem armadas, você é a favor que essas leis continuem do jeito que estão ou não? Não, eu acho que tem que ter uma seleção e uma seletividade. Não é qualquer cidadão que você não conhece, ele não sabe. Ele entra numa loja para comprar uma arma, o vendedor quer vender para ganhar comissão, tá certo? Não sabe se ele é louco, se ele é um dopado, tá certo? Ele compra a arma porque ele quer virar um super-homem. Ok. Tá? Enio. Olha, quando eu disse para os meus amigos que eu vim aqui, e a ideia era eu dizer que eu acho que as pessoas têm o direito à legítima defesa, portanto elas podem se armar, elas devem se armar, conquanto esse porte de arma esteja condicionado ao conhecimento da arma. Quando eu disse isso, as pessoas disseram, está é fria. Se você fosse lá conversar com o pessoal sobre propaganda, criatividade, isso estava legal, mas arma... Tem uma atitude de preconceito. Toda vez que você fala em arma, parece que aquele que propõe, aquele que acha que as pessoas têm de andar armadas, ou devem se defender, melhor falando, devem ter o direito de se defender, de alguma maneira essas pessoas são discriminadas como um criminoso em potencial. Você acabou de mostrar uma história aí. Uma criança mata a outra. E isso, teoricamente, iria contra o fato das pessoas terem uma arma em casa. Não. A besteira foi deixar a arma disponível para uma criança em casa. Isso foi o horror
de toda a questão. Se você tem uma arma em casa, você deve mantê-la num lugar que seja inacessível às crianças. E, se possível, ensinar as crianças, na medida de uma porção de condições, aquilo que vale a pena, até onde elas podem chegar próximas à arma ou não. Não pode você não pode tornar a arma um objeto de desejo pelo fato de ela ser proibida. Agora, tem 3 regras que, se você tomar atenção, você evita acidente. A primeira é tratar com a arma sempre como se ela tivesse permanentemente com a bala na agulha. Toda vez que você põe a mão numa arma, você precisa estar atento nisso. Esquece se a pessoa que te deu a arma disser: ah, olha, isso aí está desarmada, ela não está descarregada, é mentira. Você deve mexer com ela como se ela tivesse com bala. Sempre. Número 2, mantenha o cano da arma sempre girado, sempre apontado para um lugar onde não possa haver nem dano pessoal, nem dano à propriedade. Terceiro lugar, sempre com o dedo fora do gatilho. Sempre, permanentemente. Se vocês tomarem cuidado nessas 3 simples regras, as possibilidades de que esse acidente aconteça são menores. Ok. E o senhor, doutor, qual é o seu posicionamento e também, quer dizer, o que o Enio está falando, a gente vai aprofundar um pouco mais, mas, na verdade, no Brasil de hoje, existem condições para que as pessoas tenham essa educação no sentido do armamento? Bom, inicialmente, eu afirmo o que é notório. A segurança pública é dever do Estado. Cabe ao Estado proteger o cidadão. Cabe ao Estado armar as suas polícias, adestrá-las, prepará-las para que elas realmente, com pessoas amadurecidas, competentes, protejam as pessoas. Agora, ter uma arma em casa ou portá-la em certas condições é um direito do cidadão, no Brasil e no mundo inteiro. Estranhamente, eu fiquei surpreso porque o Enio disse muito bem que a arma de fogo é um instrumento de poder. O jovem, e eu aprendi isso com a minha filha, que é psicóloga, a Lília Cristina, e ela me afirmava isso ontem, e eu vejo que acho que é um equívoco, ele não sabendo lidar com a sua impotência em face da realidade, ele busca meios de compensação. E busca na arma, dentre outras coisas, uma forma de superar essa sua impotência. Porque a arma, repito, é um instrumento de poder. E vejo que a maioria dos jovens daqui presentes é contra ter-se arma em casa. Então, eu fico surpreso com essa constatação. Quero afirmar, e é bom que se saiba disso, que o Enio está correto, que ter uma arma em casa em condições especiais é um direito, é um dever do pai da família, do pai de família, do responsável. E é bom que se saiba que a lei penal pune, é contravenção penal, punível com prisão, embora simples, mas é contravenção penal, deixar uma arma de fogo ao alcance de menor, de pessoa que não saiba manejá-la, de alienado mental. De sorte que eu, na qualidade de chefe da divisão da polícia, eu me limito a cumprir a lei existente. É claro que como bacharel em direito, e como cidadão, e como pai de família, e como avô, eu posso questionar também a legislação existente. Ok. No próximo bloco as pessoas começam a se manifestar aqui. Para lhe dar um tempo, volta aí. Já. Tec Service Ferro e Aço. Soluções para esquadrias metálicas. Os melhores produtos e ótimo atendimento você encontra aqui. Venha nos fazer uma visita ou solicite seu orçamento pelo fone 3329 1022. Tec Service Ferro e Aço. E aí, a gente segue ao vivo aqui pela SBT com o Programa Livre para do Try-On. Seja você mesmo com Try-On. São os tênis Try-On. Eu tenho um tênis Try-On. Deixa eu ver. Pessoas que vão ganhar, que estão escrevendo para cá. Cartinha. Carolina Gatti de Monte, de Campinas, São Paulo. Ganhou. Segure para mim, por favor. Obrigado. Cartona. Maria Aparecida de Souza, Maringá, Paraná.
Ganhou. Regina Ferrari. Chegue. Não sei de onde é isso, não. Praia Grande. Já vamos pegar aí. Obrigado. Vamos lá. Conversar a respeito de porte de armas. Quem tem perguntas? Deixa eu ver, garoto. Fala, garoto. Eu queria fazer uma pergunta em conjunto aos três. Falar em porte ilegal de arma, a gente tem que olhar o Brasil. O problema das crianças que estão na rua e vários outros problemas que existem hoje dentro do Brasil. Eu acho que a maior arma que o brasileiro tem hoje é o seu voto, a sua conscientização. Está aqui essa moçada linda que tem consciência de voto. Eu acho que portar uma arma seria conveniente, seria viável para resolver o problema do Brasil ou resolver o problema da marginalidade? Acho que uma pessoa pode responder, senão nós vamos ter... O Enio, acho que ele estava se sentindo mal com a pergunta, então você responda. Vai fazer um comício com o Maluf lá. Olha, o cidadão precisa ter direitos. Estou com ele. O direito à sobrevivência é o primeiro direito que precisa ser defendido. Esse é o mais legítimo de todos. Então, tirar do cidadão o direito de ele se proteger significa o Estado está deixando esse cidadão à mercê da bandidagem. O porte de armas é um instrumento legítimo. Você vai à polícia, você vai a uma loja, você compra uma arma e essa tua documentação segue para a polícia, que por sua vez funciona por conta e ordem do Ministério do Exército, e aí eles te autorizam a ter um porte de arma. Aí começa o problema. Dois problemas. Primeiro, o camarada que vai comprar armas quase que sempre não tem a mínima ideia a respeito disso. E ele pode comprar uma arma. Se ele oferece a documentação, se ele está com a ficha limpa, ele vai lá e diz assim, eu quero um revólver, não sei se é um revólver ou uma pistola, já está fazendo besteira. Porque a primeira arma de uma pessoa jamais poderia ser uma pistola, teria de ser um revólver, porque é mais simples. Ainda assim, ele tem mais facilidade para comprar uma arma do que teria para dirigir um automóvel, porque ele precisa de uma carta para dirigir um carro, mas ele não precisa de uma carta para manejar uma arma que pode produzir dano ou morte para terceiros, ou para ele mesmo, ou para a família dele. Então esse é o primeiro problema. Você pode comprar de maneira absolutamente indiscriminada. O segundo problema é que esse teu porte, que te dá licença para matar ou ser morto, esse porte, outra vez, ele é deferido de tal maneira a que as pessoas só possam utilizar a arma, só possam portar a arma, casos... A lei aí é bastante decente, viu? Nem é problema, é solução. A lei diz assim, você não pode portar arma indiscriminadamente. A lei não é totalmente burra. A lei diz assim, você não pode portar armas quando você esteja em uma aglomeração. Se você estiver num comício, não leva arma, porque aí o Estado vai estar te protegendo. Se você for a um show, não leva uma arma, porque teoricamente e tal... Mas a verdade é que o Estado, o delegado disse assim... Teoricamente, o Estado e o poder de polícia estão aí para proteger o cidadão. Mas nós sabemos que a polícia é absolutamente insuficiente para proteger o cidadão. Quando você fez a pergunta, você disse, pô, tem uma porção de garoto de rua e tal, e essa miséria que também causa criminalidade. Nós não estamos nesse momento discutindo esse problema. Nós estamos discutindo, nós estamos nos posicionando como vítimas potenciais de uma situação armada que correu fora do nosso controle. Não fui eu quem tirei o dinheiro da merenda escolar. Não fui eu quem, porque não paguei os impostos, fez com que essa criançada ficasse na rua. Não sou eu o responsável por essa situação e eu não quero morrer. É essa a condição. Eu não quero morrer e eu tenho o direito de me defender. E não só eu preciso, e é o meu legítimo direito, defender também a vida de terceiros. Olha, aqui agora, outro dia, eu vi uma história absolutamente assombrosa. Um taxista vinha pela rua desembalado e passou perto de duas meninas, duas moças. Uma das moças disse, você falou alguma coisa, uma imprecação qualquer, o carro parou, o chofer desceu, o taxista, e deu 6 facadas numa das moças. 6.
Enquanto ele assassinava metodicamente esta moça, com facada, atrás de facada, a companheira dela, a moça estava junto, gritando socorro, mais de 20 pessoas envolvidas, ninguém fez coisa nenhuma. Ela pegou um tijolo e começou a atirar nele para ver se tirava esse assassino compulsivo de cima da moça. E a moça morreu. E ele voltou tranquilamente para o seu táxi e foi embora. A pergunta é a seguinte: num caso como esse, você é um cidadão, você tem direito de proteger a tua vida e você tem um porte de armas que te dá esse direito, que te dá esse poder. Você vê uma situação como essa, como é que você fica? Você deixa rolar como deixaram as 20 pessoas, ou você vai lá e defende a vida daquela pessoa com um tiro na cabeça desse cara? O que você faz? Ah, não, se você faz isso, você está se envolvendo com a criminalidade, você liquidou tua vida e você é um justiceiro disfarçado. Será que isso é verdade? Eu queria que você perguntasse isso para as pessoas que estão ouvindo isso aqui. No próximo bloco, e por favor, para lhe dar um tempo, volta. Já. E agora tem para todo mundo matilhão aqui para matar a sede. Tech Service, ferro e aço. Tech Service, ferro e aço. Estamos preparados para todas as soluções em ferro e aço, com qualidade incomparável, o melhor atendimento, para exatidão e precisão na revenda de ferro e aço, útil para toda obra. Tech Service, ferro e aço. Aí, programa livre, hoje falando a respeito de porte de armas. Vamos rapidinho que daqui a pouco começa a acabar lá e corta aqui. Vamos lá. Pro delegado, aqui ó, no estado de Minas Gerais, eles tomaram a iniciativa de trocar armas por ingresso de jogo de futebol. Aqui em São Paulo tem planos pra isso? É que você olhou para um, mirou para um e falou para outro. O delegado é aquele. Mas já vamos. Serginho. Então tá certo. Como eu sou delegado, eu respondo, né? Não conheço em São Paulo plano dessa natureza, plano similar a esse. E acho que no Brasil esse plano não funciona. Até diria com a certa rudeza que é um tanto quanto demagógico. Não funciona, é uma questão cultural. Nós estamos copiando um exemplo dos Estados Unidos. Agora, eu gostaria de colocar sobre aquilo que o Enio disse, e o jovem perguntou, que, é claro, o nosso país precisa de reformas de todos os níveis, reforma cultural, política, reforma ética. Mas eu pergunto o seguinte: se o jovem de 16 anos de idade, ele pode votar, ele pode indicar quem vai representá-lo em todos os poderes do Estado e da República, por que negar ao jovem também esse direito, que é um direito universal? Não de forma indiscriminada, como ele disse muito bem. Vamos manter o direito de se comprar uma arma com aqueles requisitos legais que existem e com outros que venham se acrescer a estes, de tal forma que a arma de fogo seja, como deve ser, um instrumento, um meio de defesa e não de ataque. Ok. A polícia, ela atua na legalidade, não é? Desculpe, Serginho, acrescentar o que o Enio disse, mas ela toma cautelas e tem critérios rigorosos dentro do que a lei prevê hoje para se permitir a aquisição de uma arma e o consequente porte depois. Dois processos diversos. Ok, eu queria que o Reinaldo falasse um pouco, porque as pessoas estão tendo pouco espaço para falar também, que a gente pudesse ser breve. Bom, Serginho, eu vou rebater o delegado. Primeiro, nós tivemos uma campanha que eu fui a Francisco Morato dar apoio, de trocar uma cesta básica por uma arma. Pode ser demagógica, mas chamou a atenção da sociedade. Segundo, eu sou contra o porte indevido de arma, porque um garoto e uma garota que estão namorando na porta de casa, a vida deles não pode valer 2 gramas de cocaína, certo? Que
que o bandido chega e põe a arma, uma arma roubada na cabeça de uma criança. Então eu não dou esse direito. Então a arma tem que ser controlada e bem controlada. O bandido hoje, ele só perde a primariedade quando ele está na cadeia. Então nós temos um caso que uma arma que foi roubada passou 8 vezes pela delegacia. A Polícia Militar prendeu 8 vezes essa arma. 8 vezes essa arma voltou para a mão do bandido. A juventude não sabe disso. Então, o bandido, enquanto não for condenado, em última instância, ele mata uma pessoa, não é preso em flagrante, ele continua respondendo em liberdade. Ele continua matando. Ele vai, responde o processo, o advogado segura esse homem na rua, ele continua como um primário na rua, ele vai à Praça da Sé, compra uma arma, é preso portando a arma, entra na delegacia, paga 7 mil cruzeiros de fiança, volta para a rua. É essa a situação das armas irregulares no país. Então, um toca-fita do carro do garoto não pode valer a vida dele. Tá certo? Aquele primeiro. Eu queria saber o seguinte, o maior problema está justamente nas pessoas que elas têm arma e ela não necessariamente tem porte. Então ela já é fora da lei por estar com uma arma sem a permissão legal, né? Então que tipo de mudanças na lei poderiam fazer com que parassem de ter arma, né? De estar portando a arma. Porque elas já estão fora da lei, né? O homem só conhece quando ele é punido. Esse porte indevido é porque ele não é punido. 15 dias a 2 anos ou 6 meses de cadeia não resolve o problema. Porque ele paga uma multa, como eu falei, 7 mil cruzeiros e está na rua. Nós não estamos falando do cidadão de bem, nós estamos falando do marginal. Então o marginal não pode estar na rua afrontando uma criança, um jovem, que hoje o avô dele está numa fila de banco e joga uma granada. Isso é um absurdo. Olha, tem um estado americano que define a situação da pena de uma forma extremamente simples. Tem um anúncio, é publicado um anúncio nesse estado americano que diz assim: se você praticar qualquer crime aqui nesse estado, portando uma arma, você pega 3 anos de cadeia. 3 anos sem condicional. Antes de ser julgado. Fica claro, então, que se você portar uma arma, você acabou a tua vida por 3 anos. Portou e cometeu um crime, independentemente das consequências. Aí você vai ser julgado pelas consequências desse crime. Mas o rapaz disse o seguinte: como é que fica a situação das pessoas que portam armas sem porte? Não. A questão é um passo atrás. É quem tem a arma. Termina rápido, porque acabou o programa. Ok. A situação, então, dramática é a seguinte: se você, para você ter um porte de arma hoje, é a maior facilidade. O que você deveria ter, o que o Estado deveria prover, é uma fiscalização e um exame vestibular para a pessoa, de tal forma que ele não possa ter arma sem essa licença. Ok. Infelizmente o tempo acabou, não dá tempo. Mas assim, agradecer ao Reinaldo, ao Enio e ao Dr. José. Acabou assim. Essa é a situação do programa.